que você abra a sua Bíblia no Salmo 11. Não é a mensagem vai ser no Salmo 32, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 11 agora. O Salmo 9, o Salmo 10 e o Salmo 11 são salmos que deveríamos ler nesses dias em que nosso país atravessa uma situação sui generis, em que direitos estão sendo solapados, subvertidos por aqueles que deveriam proteger esses direitos. E um dos maiores direitos que nós temos é o de nos expressarmos. Você tem visto pessoas serem presas simplesmente porque elas se expressam. Nós não vamos ler os 3 salmos, eu vou ler apenas o Salmo 11, porque nós vamos orar, essa é a oração pastoral, e nós vamos orar pelo nosso país. E, irmão, eu peço que você ponha os joelhos no chão, peço que você coloque os joelhos no chão, e isso não acontece num dia só. Não é chegar hoje em casa fazer isso porque se lembrou e amanhã você esquece. Lembra quando nós oramos pelos cristãos perseguidos? Nós não oramos só no dia da igreja perseguida, embora seja uma boa ideia, eu não acho ruim, não. Eu oro diariamente por isso. Diariamente eu lembro de orar porque tem cristãos que estão presos. Tem moças e mulheres cristãs que estão sendo abusadas. Homens que estão sendo abusados, estão sofrendo todo dia. Amanhã eles ainda estarão assim. Em campos de reeducação, seja na China, na Coreia do Norte, na Eritreia, seja onde for. Da mesma forma, se você está insatisfeito, se você está vendo no nosso país crescer um movimento que é antidemocrático, mas que se camufla como se democrático fosse, põe o joelho no chão. Isso não quer dizer que você não deva utilizar todas as ferramentas democráticas, mas nós vamos ver como isso pode ser difícil. Pode chegar a um ponto em que as ferramentas... Isso está no texto, tá? Antes que alguém diga aí, o pastor está falando sobre política. Primeiro, a igreja é política. Não existe igreja que não seja política. A mensagem do Evangelho é política. Nós já começamos chegando aqui dizendo que todo mundo tem que se curvar diante de um outro rei. Que toda lealdade a qualquer país, a qualquer autoridade, precisa ser relativizada pela autoridade a esse rei que é o Senhor Jesus. O que a igreja não é partidária. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa é ser política, outra coisa é ser partidária. Então, a igreja é política, sim. Desde que Elias foi na presença de Acabe para dizer, você está errando. Desde que João Batista chegou na presença de Herodes e disse, isso que você fez está errado. Desde que os apóstolos disseram para o Sinédrio, vê se importa antes obedecer a vocês do que a Deus. A igreja é política. Mas a igreja é apartidária. A igreja não tem partido político. A igreja não defende esse ou aquele candidato. A igreja não se coloca ao lado desse ou daquele homem, embora espera-se que os membros da igreja, quando vão expressar o seu direito político no voto, procurem aqueles que serão imperfeitos sempre, tá? Não tenta procurar o sujeito. O sujeito que se apresenta como perfeito é aquele que você sabe que não presta. E tem uma marca da pessoa que é bem orientada, é aquela que diz, eu erro. Só tem um que é perfeito. Então, quando você procurar, você vai achar pessoas imperfeitas, mas procure aquelas cujos valores se alinham com os valores do reino de Deus expresso nas Escrituras. A igreja é política. A igreja não é partidária. E olha o que diz o salmista, no Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Esse é o discurso já há algumas décadas que vem soando nos ouvidos dos cristãos. Guarde a sua fé para dentro da sua casa. Fuja para lá com isso. Não vem com esse negócio para cá, não. Eles adicionam o que o salmista coloca. Olha, isso não vai dar certo aqui. E nós vamos atrás de você. Fuja como um pássaro. Vai para outro lugar. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ou seja, aqueles que encastelados,
às escondidas, de surpresa, dão ordens para que aqueles que clamam pela justiça sejam calados. E aí vem o verso 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? No nosso caso, porque nós não vivemos nem no Estado teocrático, nem debaixo do Império Romano, nós vivemos num Estado supostamente democrático, de direito, onde você pode se expressar. Aliás, quando você tira a possibilidade de expressão, você acaba com a democracia. Ela é basicamente um ambiente onde a gente pode se expressar para dizer: não concordo com isso. Acho que você está errado. E você pode ser até duro nessa arena, você pode ser contundente nessa arena. Democracia não é perfeita, não, irmão. Tanto que nunca se fala de Deus como um presidente. Deus nunca é eleito. Cristo nunca é eleito para coisa nenhuma. Deus elege, mas ele não é eleito. Mas democracia, como disse Winston Churchill, ela não é, como é que é? Ele disse, o pior de todos os sistemas, exceto todos os outros. Por quê? Porque ela tem problema. C.S. Lewis diria o seguinte, no seu livro Cartas do Inferno: um demônio experiente diz para o outro: olha, a democracia é aquilo com que a gente fisga os homens pelos narizes deles. Porque ela é imperfeita, é claro que ela é imperfeita. Mas, quando você compara com todos os outros, é o único sistema que permite a não continuidade do poder, no poder, de um único grupo, que permite a alternância de poder. Elias dizia que ele era democrático, não porque a democracia fosse boa, ele não achava, eu também não acho, não, ela tem muitos defeitos, mas porque você não pode concentrar o poder todo nas mãos de um pecador. Ele dizia: eu acredito na democracia, não porque nós sejamos bons o suficiente para exercê-la, mas justamente pelo contrário, é porque nós não somos. Então, você tem chance, pelo menos, de fazer a alternância. Quando você remove os fundamentos da democracia, que é o nosso caso, o que pode fazer o justo? Você percebe a situação? E aí eu me lembro do texto bíblico, onde a palavra de Deus diz, o salmista diz: o Senhor socorrer o justo para que ele não lance mão da iniquidade. Porque é uma tentação, não é? A gente lançar mão da iniquidade. E não é o que a gente quer. Por isso, põe o joelho no chão. A segunda parte do Salmo vem nos encorajar. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. E violência aqui, irmão, não é só aquela violência explícita, não. É a violência feita, por exemplo, ao Estado democrático de direito, feita na surdina, feita escondida, feita camuflada. O Senhor abomina isso. É por isso que você pode chegar e colocar diante do Senhor isso. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, uma alusão óbvia aqui a Sodoma e Gomorra. E vento abrasador será a parte do cálice deles. O cálice do Senhor tem o cálice da alegria e tem o cálice da ira. Aqui é o cálice da ira que está em vista. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos, e só os retos, lhe contemplarão a face. Então, irmãos, nós temos que pôr o joelho no chão. Por favor, entenda bem, nós não estamos na antiga aliança, você não vai pedir para Deus descer fogo do céu e queimar. Dá vontade, eu sei que dá. Quando eu estou diante de Deus, eu falo: Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu tenho vontade de juntar minha voz lá com os filhos do trovão, né? E pedir: Senhor, manda fogo do céu em cima de A e B. Mas se o Senhor fosse fazer isso, ele ia dizer: então vou começar por você, Maurício. Porque foi o Senhor Jesus que tomou todo o cálice da ira de Deus para que eu pudesse chegar diante de Deus em oração. E agora eu vou chegar diante de Deus e pedir para Ele pulverizar os outros? Não, eu peço que o Senhor dê arrependimento, mas eu peço que o Senhor os derrube do poder deles. Eu penso: Senhor, eu não quero que eles morram e vão para o inferno agora, mas que o Senhor os tire do poder, tire a sua autoridade, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso. E o modo do Senhor tirar
não é necessariamente tirando alguém de uma função, mas o Senhor pode encher de temor, de medo, os corações dessas pessoas. Às vezes é o medo da reação do povo. Sim, quando o povo reage, aí o pessoal treme. Às vezes o Senhor simplesmente infunde diretamente medo no coração, pavor. É dito que Pilatos terminou os seus dias correndo de um lado para dentro, para outro, dentro de sua casa, com uma bacia d'água, gritando algo do tipo, mas eu lavei as mãos, eu lavei as mãos. O Senhor tem muitas formas de fazer isso, nós não dizemos ao Senhor como fazer, nem o que fazer, nós só podemos clamar a Ele. Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos orar. Senhor, nos reunimos aqui para adorar o Teu nome, proclamar o Teu Evangelho. O Teu Evangelho fala da Tua justiça. E como acabamos de ler, Tu abominas os violentos, os que se utilizam da injustiça para impor a sua própria vontade e para se nutrir da carne daqueles que estão sob sua autoridade. Nós clamamos por essa situação e pedimos que Tu tenhas misericórdia do nosso povo, do nosso país, Senhor. Certamente o nosso povo não merece, nós como nação não merecemos nada de Ti, senão juízo e disciplina. Mas Tu és Deus misericordioso. E o Senhor Jesus disse, peçam, por isso nós pedimos, tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Tem misericórdia quando poderosos, investidos de autoridade, utilizam-se da sua posição para usurpar poderes que não têm, utilizam-se da sua posição para oprimir pessoas que se expressam, Senhor. Utilizam-se da sua posição para controlar e dominar toda uma nação. Nós pedimos que Tu te levantes, que Tu estenda os Teus braços. Eles estendem os seus arcos, colocam as suas flechas nas cordas. Senhor, dispara as Tuas flechas, Senhor. Coloca medo no coração dessa gente, Senhor. Homens, mulheres, nos poderes legislativo, executivo, judiciário. Coloca temor de Ti, Senhor Deus. Como o Senhor fez várias vezes na história. Nós clamamos, nós pedimos que haja tempos de refrigério na nossa nação, ó Deus. E que esses poderes sejam derrubados. Que essas pessoas encontrem misericórdia aos Teus pés. Que Tu lhes reveles o Evangelho da graça de Cristo. Que se arrependam e creiam. Para que não passem a eternidade debaixo do Teu juízo. Porque Tu és o justo juiz. E Tu és o juiz que não tem agenda de terceiros. Tu és aquele juiz que julga retamente. Eles não negociarão contigo, Senhor. Que eles fiquem cientes disso. Que se arrependam na cinza, no pó, para usar a expressão da Tua palavra. Tenham seus corações quebrantados, se voltem para Cristo e sejam salvos. Mas que agora, Senhor, eles sejam derrubados do seu poder, tirados de sua autoridade, para que haja tempos de refrigério na nossa nação. Volta-te para a Tua igreja também, Senhor. Da mesma forma, tira dos púlpitos aqueles que não pregam a Tua palavra, que já alertados, já avisados, continuam, insistem impiamente a pregar a sua própria agenda. Levanta no lugar deles, Senhor Deus, pessoas que preguem a Tua palavra com fidelidade. Assim como rogamos, Senhor Deus, que nos poderes constituídos do nosso país, Tu coloque outros que, mesmo que não Te conheçam, se alinhem mais com os valores do Teu reino, Senhor. Porque sabemos que virá o tempo do juízo, sabemos que virá o tempo da disciplina sobre todas as nações. O que Te rogamos é que não seja agora sobre o nosso país, Senhor, mas que seja tempo de misericórdia, tempo de salvação, antes que venha o fim, Pai. Tem misericórdia, portanto, da nossa nação, que vai celebrar em 2 dias a sua independência, mas que continue escravizada ao pecado, Senhor, que continue escravizada a modelos e a valores que nada tem a ver com o Teu reino. Ó Deus, levanta a Tua igreja, para que ela realmente influencie com o Evangelho a nossa nação. E nós tenhamos dias à frente em que vejamos salvação de almas, uma igreja fortalecida e o Teu nome seja glorificado antes que venha o terrível dia do Senhor. Nos apresentamos diante de Ti como aqueles que sabem que nada merecem de Ti senão a punição eterna, mas também como aqueles que sabem que receberam de Ti a graça do perdão por causa da obra perfeita de Jesus. Confessamos, Senhor, não somos melhores que esses por quem oramos agora. Confessamos, Senhor, que talvez se estivéssemos no lugar deles, estivéssemos fazendo pior ainda.
mas confessamos também que o Senhor nos salvou. O Senhor se tornou a nossa sabedoria, o Senhor se tornou a nossa santificação, a nossa justiça, a nossa redenção. Tudo que temos para te oferecer veio de ti mesmo, Senhor. E é isso que queremos ver na vida dessas pessoas e na vida do nosso povo. Tem, portanto, misericórdia, Senhor, e ouve a nossa súplica quando oramos pelos nossos conterrâneos. Oramos também, Senhor Deus, pelos teus filhos que sofrem perseguição na mão de governos, sejam religiosos, sejam ateus, mas que são contra o Senhor e contra o teu povo. Fortalece os teus filhos, Senhor. Dá livramento quando assim for da tua vontade. Dá-lhes força, dá-lhes refrigério também. E concede-lhes a graça de dar testemunho também. Rogamos, Senhor Deus, pela situação no Afeganistão. Pedimos que tu derrubes o Talibã dali, Senhor. Mas, Senhor, concede aos teus filhos cumprir aquilo que Jesus disse para fazer, que eles tenham condições de fugir daquela situação para outra, conforme o Senhor Jesus ordenou que fizéssemos quando perseguição acontecesse. No entanto, nós também sabemos que muitos se manterão ali pela tua própria vontade para testemunhar do Evangelho. Dá-lhes força, coloca os teus anjos ao seu redor, Senhor, para que o testemunho da tua palavra continue acontecendo naquele país. Oramos por aquela nação, pedindo a tua misericórdia também sobre ela. Ouve a nossa súplica, Senhor. Sabemos que este mundo nos odeia, porque odeia o nosso Salvador. Mas sabemos também que nós um dia odiávamos Jesus. Odiávamos a tua palavra. O Senhor nos conquistou com laços de amor. Faz o mesmo com a nossa nação. Faz o mesmo, Senhor Deus, com o nosso povo. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém.